Boa noite. No programa desta quinta-feira, nossa entrevista é com o jornalista Carlos Santos, do blog do Carlos Santos. Vamos analisar a política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. E mais, governo consegue aprovar lei de promoções dos militares na Assembleia Legislativa. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. A TCM é do RN. E onde quer que você esteja acompanhando aqui o cenário político, a gente agradece desde já a audiência. Você que está em Mossoró, em Natal, Parnamirim, Pau dos Ferros, Açu, Apudi, Campo Grande, você em Felipe Guerra, muito obrigado pela audiência nesta noite de quinta-feira. Maravilha ter você aí do outro lado. Aguardo a sua participação. Hoje nós vamos entrevistar aqui o Carlos Santos, do blog do Carlos Santos. Vem falar sobre política, meu amigo. Tá com a língua afiada para trazer informações dos bastidores da política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Vamos falar sobre partidos políticos 2026. Fique aqui com a gente, viu? Bem, você interage pelo WhatsApp 988028941 e também o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. No terceiro bloco, a gente vai trazer informações com relação à lei de promoção dos militares aqui do Rio Grande do Norte, uma reportagem completa da TV Assembleia sobre hoje, que foi o último dia de atividades parlamentares agora deste início de segundo semestre, porque os deputados entram em recesso e só retornam em 1º de agosto. A gente vai falar sobre tudo que foi votado hoje, mas com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa inicia um período de recesso parlamentar de meio de ano, estendendo-se até o dia 31 de julho, quando somente reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pela presidência. As atividades administrativas, porém, seguem normalmente com o expediente das 8 da manhã até as 3 da tarde, mantendo os serviços essenciais em funcionamento. O recesso cumpre o intervalo institucional estabelecido pelo regimento interno da Assembleia e reafirma o compromisso da Casa com o calendário legislativo. As atividades parlamentares serão retomadas em 1º de agosto e a primeira sessão ordinária pós-recesso acontecerá no dia 5 do próximo mês. Portanto, já a partir de amanhã, na verdade hoje já tem muito deputado na estrada para poder conversar com as bases. É isso que a gente vai ouvir bastante, né? Estamos dialogando, estamos avançando aqui com nossas bases e você vai, ao longo destes dias, ter também aqui a presença de muitos destes deputados no nosso cenário político. Bem, hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, Carlos Santos, diferente assim, num pequeno aspecto, mas vamos analisar a política. Boa noite, Carlos Santos, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Boa noite, amigos da TCM, do grupo TCM, boa noite. Boa noite, Vonúvio, internautas, telespectadores e também quem acompanha o blog Carlos Santos. Estou à sua disposição, Vonúvio, para a gente bater papo. Olha, vai aparecer a imagem na tela e a gente vai comentar aqui, Carlos, sobre o que apareceu, o que surgiu na tela. Neste primeiro bloco eu separei aqui alguns partidos. E aí, de bate-pronto, o Carlos Santos já comenta aqui conosco, a gente já faz as observações e os questionamentos. Vamos aqui ao primeiro partido, na tela. Nós temos a Federação, PT, PCdoB e PV, Federação Brasil da Esperança. Carlos Santos, qual é a sua avaliação hoje desta federação, tendo em vista, obviamente, essa preparação para as eleições gerais? Olha, a federação, claro que segue, continua, até porque é uma comunhão partidária, parecida com coligação, mas não necessariamente do mesmo jeito, e que tem um prazo mínimo de 4 anos para existir. Ela foi definida nas eleições de 2022, então tem a sua sequência.
Em relação ao Rio Grande do Norte, a federação, reforçada pelo MDB e outras legendas, prepara-se para uma disputa estadual extremamente difícil. Muito difícil. Muito difícil. Em termos de chapa majoritária, chapa ao governo, sem sombra de dúvida, muito difícil. Vamos aqui a outro partido. Na tela, mais um partido, MDB. Você falava nessa composição com a federação e o MDB vai ter um componente aí mais doce a partir de abril do ano que vem, que é Walter assumindo o governo do Estado. Pois é, o MDB tem um histórico no elenco de partidos do país muito interessante. Claro, como antecedente do PMDB, né, e tal, aquela coisa toda. E com Walter Alves, o grande trabalho que ele já começou é de montagem de nominatas à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. E será provavelmente o governador do Rio Grande do Norte efetivo a partir de abril do próximo ano, substituindo Fátima Bezerra, que vai ser candidata ao Senado. A posição de Walter na cadeira de governador tem uma série de fatores a serem analisados. Mas, sem sombra de dúvida, ele, um político experiente, filho de Garibaldi, etc., trabalha com um partido que tem presença em todas as regiões do Estado e uma força municipalista interessante. O Farnezinho do poder poderá modificar o acordo estabelecido até então? Não creio. Walter Alves tem sido um parceiro, um vice-governador extremamente leal, cônscio do seu papel, com muita clareza quanto ao que é ser vice. Quem tem que aparecer é o governador, no caso, a governadora, e não o vice. Vice é substituto ocasional, né? Vamos a mais um partido na tela. PL, o Partido Liberal, que é presidido no Rio Grande do Norte por Rogério Marinho, tem se posicionado como pré-candidato ao governo. O senador Rogério Marinho credencia-se a isso, tem se apresentado. Eu tenho minhas dúvidas se ele realmente será candidato ao governo. A princípio, hoje eu creio que não. E o seu partido, por exemplo, na disputa ao governo e a disputa presidencial em 2024, né? Isso. Perdeu em 166 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Hoje, por exemplo, o partido não tem representatividade, força eleitoral em grandes colégios, como Caicó, Pau dos Ferros e Mossoró. O próprio resultado das urnas de Mossoró mostra isso. O PL, no entanto, poderá se fazer na disputa proporcional? Olha, o trabalho que se faz hoje, inclusive aqui em Mossoró, é para a montagem de nominatas fortes que possam garantir também representatividade, sobretudo a Câmara Federal. A prioridade é a reeleição do general Girão, já aí para o 3º mandato, e do sargento Gonçalves, né? Então, até em Mossoró já começou esse trabalho, começaram essas articulações, a convocação de nomes, a discussão, o que Mossoró pode oferecer em termos de nomes para fazer esteira para esses candidatos prioritários. Em 2022, o PL elegeu 4 deputados federais, mas claramente 2 deles, e isso ficou fácil de ser provado, sem nenhuma identificação com o partido, Robson Faria e João Maia, que nenhum dos 2 está mais no PL. Vamos para mais um partido na tela. PSD. O PSD da senadora Zenaide Maia está sendo praticamente enxotado da aliança com a governadora, com o PT. As entrevistas recentes mostram isso, de Cadu Xavier, de Samanda Alves, foi eleita a presidência do partido. E tem razão de ser que adiante a gente vai conversar aqui, disputa ao Senado e etc. Mas é um partido forte, representativo, e com nomes como de Mariana Almeida, em Pau dos Ferros, uma prefeita extremamente bem avaliada, um nome forte, que com certeza irradiará votos e influência na região para os candidatos que ela fizer a escolha. Entre os candidatos, entre os nomes, a própria senadora, que vai ser candidata à reeleição, Zenaide Maia. Mossoró com Alisson Bezerra. É um nome que terá o apoio também para a Zenaide Maia. Ele, apesar do PS ser da União Brasil, tem um vice, Marcos Medeiros, que é
do PSD de Zenaide. A prioridade de Zenaide, que é presidente do partido, é a reeleição. Mas terá proporcional? Vai para o embate também na Assembleia e na Câmara? Olha, sim, as discussões de nominatas, a gente trabalha no meio, sabe, a grande massa não acompanha, não vive, às vezes não percebe essas movimentações, essas discussões, essas costuras, mas elas ocorrem a partir da cúpula do partido em Natal e também nos municípios e regiões. Temos mais um partido aí, o partido PSDB, do senador Stevenson Valentim e, até então, do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira. Um partido que se transformou numa grande legenda no Estado, pelas mãos de Ezequiel, sobretudo com representatividade na Assembleia Legislativa. A gente não sabe o que vai acontecer agora, Vonúvio, nas mãos de Stevenson. Ele mudou muito, eu acho que mudou para melhor, deixou de ser o antipolítico, sendo político, para ser político, com todas as virtudes e os defeitos que a própria atividade termina fomentando ou fazendo eclodir. Mas como será Stevenson comandando um partido? O partido anterior que ele comandou, se não estou me enganado, Republicanos, não, o Podemos, não teve crescimento no Rio Grande do Norte, não teve expansão, apesar de ter um senador da República, né? Então, o PSDB pode passar por profunda atrofia, possibilidade de migração de Ezequiel para outra legenda, que pode ser o MDB de Walter Alves. Vamos para mais um partido, o último deste bloco, União Brasil, que se juntou com o PP e agora é a União Progressista. Olha, Vonúvio, na minha opinião, será uma das grandes legendas nas eleições do próximo ano. E já é uma legenda representativa hoje com a força que individualmente os dois partidos possuem. Será também uma grande legenda em função dos fundos eleitoral e partidário. Em termos de fundo eleitoral, a federação que une PP e União Brasil deverá mexer aí, movimentar em torno de 900 milhões de reais, né? Na campanha do próximo ano. Mas vejam bem, não são 900 milhões de reais em termos de Rio Grande do Norte, isso é país, né? Mas vamos aqui voltar para as análises. Tem mais fotos aqui. Vamos mostrar agora fotos dos, hoje, pré-candidatos ao Senado. Vamos mostrar na tela. Fátima Bezerra, aí uma foto de quando ela esteve aqui no cenário político. Fátima Bezerra já anunciou, vai disputar mais uma vez o Senado da República, vai se desincompatibilizar em abril do ano que vem e traz aí o que os seus mais próximos estão já defendendo, o legado de Fátima Bezerra. Como é que Carlos Santos avalia esta possibilidade de retorno de Fátima ao Senado? O retorno de Fátima ao Senado é uma necessidade partidária, é uma necessidade do grupo comandado interpartidário e de governo comandado pelo presidente Lula, por sua experiência, por sua fidelidade, né? Por sua identificação ideológica, partidária, bagagem como administradora, como parlamentar. A história de Fátima é muito bonita. Então, é um nome que vai à disputa do Senado com plenas condições de ser eleita. Vamos para mais uma foto. Nós temos agora na tela Stevenson Valentim. No bloco anterior, Carlos Santos já falou um pouco aí sobre o senador capitão. Vai disputar a reeleição ano que vem. No instante se passa 8 anos, viu? O senador, eu entendo, o Vonúvio, telespectadores e internautas, quem também nos acompanha no blog Carlos Santos e em nossas plataformas, que ele é um nome que caminha para uma reeleição fácil, de braçada, talvez passando até de 1 milhão de votos. Sem dificuldade? Não, sem dificuldade. Só ele mesmo tem o poder de impedir a reeleição. Como às vezes ele é um pouco atrabiliário, isso é possível, mas acredito que ele deva ser reeleito.
Vamos colocar na tela mais uma foto. Senadora Zenaide Maia, senadora que já foi deputada federal e está trabalhando para disputar mais uma vez o Senado e ser reeleita para mais 8 anos. Preside o PSD aqui no Rio Grande do Norte. O deputado João Maia, irmão de Zenaide, que preside o Progressistas, disse que a disputa vai ficar entre Fátima e Zenaide. Qual é a sua avaliação de Zenaide nessa preparação para o próximo ano? Olha, João Maia está absolutamente certo. Isso eu antecipei em algumas postagens no blog Carlos Santos. E, recentemente, essa semana, em entrevista a um colega nosso, Saulo Vale, né, eu afirmei exatamente isso, que Fátima é um nome que eu vejo como favorita à segunda vaga ao Senado e estará disputando esse espaço com Zenaide e não com Stevenson. O partido, através dos meios que dispõe, o governo, mídia, interlocutores com mandato ou não, redes sociais e etc., aqui e acolá faz um bombardeio cerrado, bem israelita, sobre o senador Stevenson, mas até aqui tem mais inflado do que desidratado a imagem dele. A disputa será com Zenaide. E esse trabalho contra a Zenaide já começou. No início da semana, Cadu deu uma entrevista dizendo que, olha, tem que ser governo, tem que estar com a gente, senão vamos ver aí a possibilidade de discussão de outro nome. Samanda deu uma entrevista, acabou de ser eleita ao governo, a presidência do Samanda Alves, que é vereadora, moçoroense, mas vereadora em Natal, eleita à presidência do PT, deu entrevista em Natal dizendo que já está pensando no plano B. E esse plano B já existe há um bom tempo. O PT, o governo, está tentando botar Zenaide para correr. Zenaide, dentro do governo hoje, é um problema para a candidatura de Fátima. E em todas as pesquisas, quando os números são colocados, primeiro e segundo voto, Zenaide aparece em primeiro lugar como segundo voto. Uma ameaça iminente para a eleição de Fátima. Qualquer pessoa minimamente bem informada, que conheça os meandros da política, que tenha uma vivência e saiba como funciona isso, se Zenaide ficar no governo, o governo não quer. Se ficar, será cristianizada. O que é cristianizado? A militância do PT será instigada a não votar nela, votar em branco o segundo voto, votar no outro nome qualquer que possa existir aí. Essa é a realidade. Carlos Santos cita um aspecto interessante do processo eleitoral do próximo ano, que nós vamos votar em 2 senadores. 2 nomes. A renovação vai ser de 2 nomes. Então a gente vai votar na primeira opção e vota na segunda opção. Até agora eu não vi o que a gente via no passado do voto casado. Stevenson não está casando voto com ninguém. Não. Zenaide não está casando voto com ninguém, nem Fátima casando voto com ninguém. Não. Porque é muito complexa essa disputa. É como eu disse, eu já falei há pouco, está nadando de braçada, mas podem ocorrer solavancos nessa marcha? Podem ocorrer. Isso pode tirar ele dessa zona de conforto? Pode sim. Ele é um alvo permanente do governismo, né? Que sonha, primeiro, que ele não seja reeleito. Segundo, se for o caso, seja segundo colocado, não primeiro. Justamente o governismo pensa de projetar Fátima em primeiro lugar. Uma simbologia, porque chegando no Senado é o mesmo peso. Cada um tem seu candidato ao governo, né? Stevenson, Rogério, Fátima, Cadu e Zenaide, Alisson. A gente vai falar mais sobre Alisson, mas esse voto ao governo, aí sim, casado, ele vai repercutir na escolha do primeiro e do segundo voto para o Senado? Acredito que possa repercutir. Dependendo do desempenho do candidato ao governo, isso pode provocar um fenômeno que é puxar quem está atrás de si. Potencializar tanto nomes a cargos proporcionais, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, como ao Senado, que é um cargo majoritário. Esse fenômeno, por exemplo, ocorreu e não se consolidou na história do Rio Grande do Norte, talvez seja a história mais emblemática, em 1986. Quem tem minha idade, um pouco mais, vai se lembrar. Geraldo Melo entrou na campanha ao governo do Estado como azarão, não é? E
aos poucos, foi crescendo na campanha, uma das campanhas mais emblemáticas de todos os tempos no Rio Grande do Norte, e foi puxando 2 nomes que estavam lá só para constar. Era Vanderlei Maris e Zezito Martins, né? Zezito, senador, e Vanderlei tentando um primeiro mandato. Vanderlei, filho de Dinarte Maris. Os 2 mesmo não se interessavam pela campanha, porque tinham assim, uma certa impressão ou uma convicção de que não venceriam. Quem eram os seus principais adversários? 2 ex-governadores, José Agripino e Lavoisier Maia. Na reta final, os 2 favoritos estiveram próximos de perder as eleições para os azarões, porque Geraldo Melo foi arrebatador, venceu as eleições contra João Faustino, candidato do governismo, e por pouco não proporciona, nesse movimento para frente e para cima, a vitória dos azarões, Ismael, Vanderlei e Zezito Martins, Zezito de Souza Martins. Nas eleições de antigamente, de um tempo atrás... Vou dizer não diga assim, antigamente não, porque você acaba me vitimando, né? De um tempo atrás, a estrutura criada pelos candidatos era a estrutura deles, de recursos, né? Empresários, enfim, eram pessoas ricas. As campanhas também eram bem mais longas. Isso. Hoje nós temos campanhas bem mais curtas, 45 dias. Claro que o jeitinho brasileiro de fazer tudo, ou de não fazer tudo, a pré-campanha, né? Produziu o fenômeno da pré-campanha, que é infinitamente maior do que a campanha. E é onde boa parte da disputa ocorre sem ser oficial e em muitos casos, a planificação, o movimento e a pavimentação de caminho determinam vitoriosos. Mas um questionamento. Antigamente, há um tempo atrás, era preciso ter essa estrutura, né? Empresas financiavam também os candidatos. Hoje, os candidatos se financiam através das emendas parlamentares. E nós temos Stevenson, Zenaide, que tem esse recurso, e a governadora que vem com a máquina do Estado. Quase que impossível de furar, de surgir uma terceira via, alguma novidade nessa disputa, né, Carlos Santos? Impossível não, é difícil, porque essa avalanche de recursos, que é um fenômeno relativamente novo na política brasileira, começou com aquelas emendas... tinha um termo... Emendas de relator. Não, era emendas secretas. Orçamento secreto. Disfarçatez. Orçamento secreto. Era sem nenhuma disfarçatez, mas o nome era esse mesmo, né? Exatamente. Aí depois emendas PIX, né? Essas emendas hoje transformaram os parlamentares federais em executivos. Uma completa distorção do papel do legislativo e do legislador. Você tem hoje 513 deputados. Vamos aumentar aí mais, acho que 18 vagas, né, no Brasil. E a grande maioria dos parlamentares, não digo só do Rio Grande do Norte, não, do Brasil, não produz um projeto de lei, que deveria ser prioridade. Não produz um projeto de lei. Mas, mesmo assim, pode ser reeleito, distribuindo recursos públicos como se fosse executivo. Quer dizer, um governador, como Fátima, uma pessoa como Fátima, ela assume o ônus. Ela, governadora, digamos, o próximo que vai substituí-la, ela tem o ônus de tudo. O senador Stevenson, eu estou mandando 1 milhão para fazer o UBS. Os recursos públicos são apresentados como dele e ele não tem ônus nenhum. Ele vai para a inauguração, aí vai caber ao prefeito, seja lá quem for, gerir aquela UBS, com servidores, insumos, e aí, energia, água, não sei o quê. Os parlamentares, hoje, estão numa situação extremamente favorável. 50, 60, 70 milhões por ano, durante 4 anos, fazendo campanha pessoal, fazendo caridade, benfeitoria com chapéu alheio. Digamos que você, jornalista, seja uma pessoa de boa aceitação popular, enfim, o nome hoje é influência, né? E queira ser candidato.
O seu partido vai... é um bom nome, para fazer esteira. Vamos trazer Vonúvio, ele vai ser candidato, a gente vai dar o recurso X para ele ser candidato a federal. Mas você vai entrar em dificuldade. Você provavelmente será esteira mesmo. Você vai ajudar a reeleger quem já está aí. É muito difícil furar essa bolha. A gente vai falar agora sobre a Assembleia Legislativa, que foi aprovada por unanimidade dos deputados estaduais hoje, na sessão da Assembleia, o projeto de lei de iniciativa governamental que promove uma ampla reestruturação da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e também no Corpo de Bombeiros. Você vai também conferir outras aprovações da sessão de hoje. A reportagem é de Carol Ribeiro, da TV Assembleia. Entre as 37 matérias do dia, os deputados votaram o principal projeto de lei do semestre na Assembleia Legislativa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. A LDO foi aprovada por unanimidade nesta quinta-feira, mas com alterações. Com 15 emendas apresentadas, 10 delas foram consenso e votadas em bloco. 5 foram destacadas por não haver acordo. Elas alteraram pontos que tinham sido propostos pelo governo no projeto. Dentre as emendas aprovadas, os deputados negaram a margem de remanejamento do orçamento para 15%. A margem foi fixada em 10%. Tem algumas emendas que não são consenso, como, por exemplo, a questão do remanejamento. O orçamento, o relator vem com a previsão de remanejamento de apenas 10% e o governo, a exemplo dos anos anteriores, sempre teve a capacidade de remanejar até 15% aprovado por essa casa. Teve, inclusive, o ano passado, dificuldade no final do ano, teve que fazer um remanejamento às pressas para pagar, inclusive o do OSDES da Assembleia e do Tribunal de Justiça. Então, eu acho que é razoável 15% de remanejamento, mas, infelizmente, fomos votos vencidos, né? A oposição manteve os 10% e assim será. Uma outra emenda fixou o calendário para o pagamento de emendas parlamentares. Os deputados aprovaram que o Executivo Estadual é obrigado a pagar 50% das emendas parlamentares até 30 de junho e outros 50% até 30 de novembro do mesmo exercício fiscal. Mais uma alteração aprovada foi a supressão de artigo que trata do orçamento participativo. O governo propôs que 0,5% da receita corrente líquida seja destinada ao orçamento participativo. A proposta foi derrubada pelos parlamentares. Tramita nesta casa um projeto de lei que regulamenta esse projeto, essa participação popular, entre aspas. Como? Por um comitê criado e nomeado pela governadora Fátima. Então, na hora que a governadora nomeia pessoas para entregar um comitê e decidir sobre o orçamento, ela retira a participação democrática, retira do povo que elegeu seus deputados o poder de determinar o orçamento e transfere para militantes designados pela governadora Fátima para compor um comitê. Então, isso não é democracia, isso é autoritarismo. Apesar da discordância a pontos colocados pelo governo, o líder da bancada governista considera que a votação foi positiva. O saldo é positivo porque, na verdade, várias emendas nós votamos a favor, algumas que nós tínhamos divergência, justificamos, inclusive são emendas que já tinham sido apresentadas nos 7 anos anteriores e nós derrubamos essas emendas em todos os anos aqui na casa. Infelizmente, esse ano aqui nós não estávamos com a bancada do governo completa, alguns deputados, inclusive, com problemas de saúde, não puderam vir aqui, e aí nós tivemos em algumas emendas, acredito que em 3 ou 4 emendas, nós não tivemos os votos suficientes. Além da LDO, os deputados estaduais aprovaram na sessão plenária reajuste do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado, matéria que teve dispensada a tramitação no colegiado de líderes. Também aprovaram em regime de urgência o projeto de lei número 15 de 2025, matéria que reorganiza o quadro de pessoal e promoções de praças da Polícia Militar e bombeiros militares do Rio Grande do Norte. O deputado Neilton Diógenes foi o relator da matéria. A novidade é a permanência da ascensão, né? Que nós temos ainda continuidade das 3 datas de promoção, abril, julho e agosto. Então é agosto e dezembro, abril,
agosto e dezembro. Então, essa permanência das promoções, ela traz uma dignidade imensa para os mais de 8 mil praças, quando você trata de bombeiro e da PM, e dá aquela motivação dentro da corporação. A sessão se estendeu até a tarde. Após pausa, foi votado o projeto que organiza quadro de pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária. O PL atende a ação que tramitou na Justiça, determinando as alterações. Com a apreciação acompanhada pelo Sindicato dos Policiais Penais, o projeto teve 26 emendas. 11 tiveram acordo para aprovação e 15 acordo para rejeição. Nós amadurecemos um acordo, né, para que não entrasse aqui na noite, e dentro daquilo que foi possível ser acordado, foi acordado. Nós tivemos um resultado muito positivo para os policiais penais. Só faltava uma, que era a 15, que o governo não tinha cedido, mas de última hora nós fizemos um apelo, eu fiz um apelo, e foi um pedido de Vilma, de todo o pessoal que estava aí, e queria parabenizar Francisco, que foi compreensível e no final abriu mão para que a gente fizesse esse acordo e tudo tivesse sido aprovado e ter todo mundo saído daqui muito satisfeito. Foi um ganho, inclusive, para eles, né? Essa criação de funções, como também o direito que eles têm, inclusive. Então, hoje nós temos que parabenizar tanto a categoria que construiu, junto com o parlamento, junto com os deputados, e hoje concluímos essa matéria que vai ser de fundamental importância, a melhoria no policiamento penal, principalmente na infraestrutura da secretaria, que era o que o governo precisava mais, reestruturar com a criação dessas funções, e isso significa mais qualidade na segurança penal do estado do Rio Grande do Norte. Reportagem completinha de Carol Ribeiro, direto da TV Assembleia. Tá aí tudo que aconteceu hoje, você sabendo aqui também no cenário político. Um abraço aqui para o Maxwell Mesquita, do Varejão, acompanhando aqui a gente. Valeu, Maxwell Mesquita. Lúcia Rocha, também atenta aqui ao nosso programa. Ela está dizendo aqui o seu apelido, o Carlos Santos. Eu não vou nem dizer aqui o apelido. Pode dizer que eu pode adoro. Dizer? Ela está dizendo... Mais velho encruado ou boca de caçapa. Lúcia, eu prefiro boca de caçapa. Nós temos também aqui a mensagem do Rocha Neto, dizendo o seguinte: parabéns por mais uma aula inerente ao xadrez político do nosso estado, onde as pedras começaram a ser mexidas. O tempo, aos poucos, irá nos mostrar quem é quem. Parabéns pelo novo visual, o Rocha Neto está dizendo aqui, viu, Carlos? É porque não deu para enxugar, deu tempo de enxugar o cabelo, eu me atrasei, viu? Vamos para a tela falar agora sobre os pré-candidatos ao governo do estado. Quem aparece aí? Vamos ver. Alisson Bezerra tem a confirmação já de que é pré-candidato ao governo. A esposa Cíntia vai disputar a Assembleia Legislativa. E está numa vibe positiva aí o Alisson, Carlos Santos. Bem, eu não diria que está confirmado, mas, sem dúvida, é um nome muito forte. Tanto que, quando a gente vê as conversas nos bastidores, de nomes ou de forças oponentes, todas reconhecem que é um nome a ser batido, né? Com possibilidade de comunhão de forças na oposição, vai ser candidato? Primeira pergunta, talvez não. Sendo candidato numa faixa própria ou em comunhão de forças com os demais nomes mais representativos e forças que estão na oposição. Também dúvidas e dúvidas e dúvidas. Eu diria que existem mais dúvidas do que certezas. Sobre a candidatura de Alisson? Sim. Ainda tem dúvida? Eu tenho dúvida, sim. Acho que são discussões que precisam crescer no campo da oposição, mas, sem sombra de dúvida, todas as pesquisas mostram uma larga vantagem dele e algo que se generalizou no Estado. Aquela fantasia, aquela lenda de que não passa da ponte do Rio Angico, isso é discurso de quem não acompanha a política, de quem espalha o que lhe recomendaram espalhar, ou recalque, qualquer outra visão dessa natureza. Qualquer parte do Rio Grande do Norte que você chega, o nome dele já se espalhou, muito além da ponte do Rio Angico, e todos os adversários e aliados que querem ser candidatos sabem disso muito bem. Vamos para a tela, mais uma foto. Quem aparece? Pré-candidato apoiado por Fátima Bezerra, Cadu Xavier.
É eu diria que um bom nome, um nome de confiança, um nome que atende preliminarmente às aspirações da governadora, que é uma pessoa que ganhou confiança absolutíssima, é hoje a pessoa mais influente do governo, mas é imberbe em política, é o primeiro teste e até aqui não decolou. Há tempo de sobra para decolar. Vai ter atrás de si toda uma estrutura de governo, uma militância aguerrida, etc, etc, etc. Na tela, mais uma foto, mais um pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Nós temos... Você? Ah, não. Rogério Marinho, presidente do PL. Foi talvez o primeiro, né, que informou a sua pré-candidatura. Rogério é um dos políticos mais preparados que nós temos em termos federais. Talvez o mais preparado. Um homem extremamente articulado, como eu já disse, preparado, mas não tem cheiro de povo. Por exemplo, Rogério vem a Mossoró, vai a Tibau, para casa de um ou outro aliado, abonado. E ser abonado não é nenhum problema, gente, por favor, né? Não vamos também... Ei, cara, tá com a pregação contra os ricos. De maneira nenhuma. Tenho dezenas de amigos ricos e adoro que eles sejam ricos. Pois bem, vai para uma casa de algum abonado e o povão não chega lá. Nem ele chega ao povo. Isso é muito complicado. Particularmente, não creio que ele seja candidato. Hoje, não. Posso mudar de opinião em outro momento. Vamos para a tela, mais um pré-candidato, será não? Walter Alves, já assinando o papel aí. Olha, Valtinho, do governo do Estado. Valtinho. Eu não descartaria que Valtinho possa ser ainda candidato ao governo do Estado. Vai lá que Cadu não decole, atrofie, empanque, estaque. Valtinho vai estar na cadeira. Homem habilidoso, vai estar na cadeira de fato. Pode ser o candidato? Pode. Eu não vejo, por exemplo, Cadu Xavier como nome definitivo e irremovível. Carlos, hipoteticamente, se a gente tivesse aí a confirmação destes 4 nomes, né? Daqui a pouco, se a gente tivesse a confirmação... Álvaro Dias não entrou aí, né? Mas, rapaz... Não entrou aí Álvaro Dias. Mas eu ia perguntar justamente isso. Dos nomes que estão colocados até agora, haverá desistência? Ah, claro que haverá desistência. Eu, particularmente, vejo, por exemplo, Álvaro Dias, que você não botou, rapaz. Tá vendo aí, Álvaro? Depois reclame aí com o nome. Álvaro é um nome que começou a se mexer, estava deslocado, e começou a se mexer. Veio a Mossoró já 2, 3 vezes falar com o Álvaro, procurando caminhos. Mas Álvaro tem hoje uma grande dificuldade. Não é também um político popular, um cheiro de povo. E o apoio mais forte e representativo que ele poderia ter de Paulinho Freire, prefeito de Natal, que ele ostensivamente apoiou e certamente é o maior responsável por sua eleição, não anunciou minimamente um apoio a ele. Então, uma projeção de candidatura de Álvaro começaria por onde? Paulinho. Mas, até agora nada. Então, eu acho difícil, inclusive, que Paulinho o apoie. Um abraço para Márcio Moraes, lá de Apodi, acompanhando aqui a gente, mandando um abraço. O seu Aldo também. Obrigado, Márcio. Quem também está aqui conosco, muita gente no nosso WhatsApp. João, diretor da UPA, Leonardo Simão, Janilson, obrigado pela audiência. Perguntando aqui sobre a taxação de Donald Trump. Quem mais aqui? Valdemar Nunes, registrando aqui a audiência. Niel do Sumaré, um abraço aqui. Mandando um abraço para Carlos Santos. O Cosme Rock, valeu, seu Cosme Rock. Obrigado, não temos mais tempo. Não temos mais tempo, infelizmente, mas eu agradeço a audiência de todo mundo que está. Fátima mandando mensagem. Quem mais aqui? Vou tentar trazer. Coloca o nome, tá, pessoal? Bem rapidinho aqui, porque senão a gente se perde. Tereza Maia, obrigado, Tereza Maia. Tereza. E eu não posso esquecer aqui do Emanuel Nascimento. Carlos Santos, muito obrigado. Tempo já finalizado. Até a próxima, vai ter que voltar o mais breve possível. Rapaz, muito obrigado, Vonúvio, obrigado, amigos da TCM. Eu digo sempre, é um mantra, mas é de coração. A casa de Milton Marques é a minha casa. Sinto sempre muito feliz em estar aqui. E todo o retorno desse filho, ele já sabe o caminho, né? Ninguém se perde no caminho da volta. Obrigado, Carlos Santos. Até a próxima. Daqui a pouquinho esse programa vai estar no YouTube, viu? Para você assistir novamente. Boa noite, até amanhã. Um abraço.